Olha só, eu não ia gravar esse vídeo e se eu pudesse tirar uma foto de onde eu estou gravando esse áudio, tem aqui na minha frente a pauta da despedida do conector Lightning do iPhone. É sobre isso que eu vou falar em um vídeo futuro para esse canal. Mas eu devo contar uma história para vocês, compartilhar um pedaço do meu passado. 2014, depois do 7-1, após o quinto gol, a gente começou a fazer piada de tudo isso. Sério, a gente encontrou uma nova métrica de tempo para fazer miojo. 2 gols da Alemanha. Então, uma das reflexões que eu falei de zoeira para os meus amigos e familiares, na verdade para os meus amigos e parentes, porque esse ano, em 2023, eu descobri que parente não é família. E eu vou falar sobre isso em um vídeo futuro. Se bem que dá uma pesquisada naquele vídeo que eu falei do caso da Larissa Manoela, que vocês vão entender onde eu quero chegar. Então, um dos pensamentos que eu compartilhei foi o seguinte: já pensou se o Brasil dá a sorte de vencer a semifinal contra a Alemanha e depois enfrentar a Argentina e perde o título da Copa do Mundo no Maracanã contra a Argentina? É um novo maracanaço, né? Seria o mesmo efeito moral e prático da derrota do Brasil para o Uruguai em 1950, e aí eu ia sugerir para demolir aquele estádio e construir ali um estacionamento de shopping, porque é a prova cabal que o estádio estava amaldiçoado e que não era para o Brasil conquistar uma Copa do Mundo no Maracanã mesmo. Mas então eu vejo os últimos desempenhos da seleção brasileira e, na verdade, eu não vi os jogos. Eu vi muito mal o jogo contra o Uruguai e eu tô gravando esse vídeo muito baseado na opinião das pessoas que assistiram o jogo. Eu sei que é leviano da minha parte tomar impressões sobre algo que eu não vi, não vou ver, não me interesso em ver. E eu tô gravando esse conteúdo porque o Galvão Bueno ficou puto. Eu nunca vi o Galvão Bueno tão bravo na vida, dizendo que essa é a pior seleção brasileira que ele já viu disputar qualquer coisa dentro de um campo de futebol. E aí, a pergunta que dá título para esse vídeo: o futebol brasileiro morreu? Bom, eu acho que a seleção brasileira está morta já há algum tempo. Para mim, a seleção brasileira morreu em 2014. É que nós levamos muito como piada aquele 7-1, mas em condições normais de temperatura e pressão, aquele 7-1 seria o motivo para a gente revisar tudo, fechar para balanço, rever todos os conceitos e reconstruir a seleção brasileira e o futebol brasileiro do zero. Eu me lembro que na época, o Pepe Guardiola, que então estava lá no Barcelona, e aí eu não sei se ele falou sério ou zoando, ele se ofereceu para treinar a seleção brasileira de graça. E isso porque ele estava comandando um Barcelona que estava voando. E aí, o Pacheco médio, o arrogante, o soberbo, o prepotente, disse não para o Pepe Guardiola. Curioso que quase uma década depois, nós estamos aqui esperando o Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, ocupar o lugar que o perninha do Fernando Diniz está esquentando para ele. Eu não consigo acreditar que o técnico da seleção brasileira é o Fernando Diniz, o perninha, técnico interino. E não importa se ele tá como, sei lá, o reserva de luxo, o step de luxo, chame do que quiser. Mas é o mesmo cara que o torcedor do São Paulo tem traumas profundos, porque o único time que o Fernando Diniz não conseguiu entregar um desempenho minimamente decente, quer dizer, minto, teve o Vasco também, se não me engano, foi justamente São Paulo. E nós somos pessoas traumatizadas com isso. O torcedor são paulino é traumatizado com o Fernando Diniz. Então, eu sei que eu tô saindo um pouco do foco, mas torcedor do Fluminense, que vai disputar a final da Libertadores no dia 4 de novembro contra o Boca Juniors, coincidência ou não no Maracanã, eu desejo boa sorte para vocês, tá? Eu acredito que só os palmeirenses não, os flamenguistas, os palmeirenses também, porque os palmeirenses estão com as próprias brigas, né? Com a dona Leila, com
o Abel Ferreira, que não é mais uma unanimidade. Enfim, basta perder 2 Libertadores consecutivas que o torcedor palmeirense entra em síncope. Mas isso é assunto para outro momento. Então, torcedor do Fluminense, acho que só o torcedor do Flamengo torce contra você no dia 4 de novembro. Eu vou assistir a final da Libertadores torcendo muito pro Fluminense, porque eu não consigo conceber a possibilidade do Boca Juniors vencer mais um título de Libertadores. Agora, fica o registro. É o Fernando Diniz, tá? Uma hora o dinizismo chega. Se não chega mais cedo, vai chegar na final da Libertadores. E eu não quero que vocês sofram tanto quanto o torcedor do São Paulo sofreu. Quanto à seleção brasileira, a atual, eu sinceramente não me importo. Ontem eu fiquei me perguntando por que diabos o Gabriel Jesus é titular da seleção brasileira. Ele tá voando no Arsenal e eu não sei. O que acontece com o menino Richarlison, o Pombo? O que aconteceu com o Vini Júnior? O Vinícius Júnior, excelente jogador no Real Madrid, apagadíssimo na seleção brasileira. Aliás, o que o Marquinhos ainda faz na seleção brasileira, minha gente? Será que a gente não tem zagueiro melhor? Aliás, a zaga brasileira ontem foi humilhada no segundo gol do Uruguai. E aí, me desculpa, eu não vou lembrar o nome do jogador. Mas o camarada, deitado no chão, ele conseguiu se livrar de 2 zagueiros brasileiros para dar o passe para a conclusão em segundo gol. Isso para mim é uma humilhação. E eu não jogo futebol, minha gente. Eu mal consigo correr 200 metros. Eu já começo a ter parada cardiorrespiratória se eu corro. Então, é simples de entender. Para mim, o futebol brasileiro, como eu conhecia, aquele futebol vencedor, aquele que colocava medo nos adversários, morreu no 7-1. Nada do que veio depois disso fez com que eu realmente me empolgasse com a seleção brasileira, com exceção de 2022, mas aí, sei lá, eu estava num outro momento da minha vida, querendo me empolgar com alguma coisa e querendo me unificar com o Brasil por algum aspecto, depois de 5 anos de divisão política e pandemia e todas essas coisas que a gente viveu nos últimos anos. Mas realmente me empolgar com a seleção brasileira, olha, isso não aconteceu comigo nos últimos quase 10 anos. Então eu sinceramente não me importo com a seleção brasileira ou com o time da CBF. Eu chamei em 2014 aquela seleção de time da CBF. Eu realmente não me importo. Só que eu me importo com a saúde mental do Galvão Bueno. E essa seleção brasileira deixou o Galvão Bueno puto por causa do desempenho patético dos últimos 2 jogos. E nesse momento vamos tentar não nos prender aos resultados, porque os resultados não dizem exatamente a realidade dos fatos. Porque tem seleção que pode jogar muito mal e vencer partidas. Então não é uma tragédia empatar com a Venezuela em casa. Na verdade, seria uma tragédia para o Pacheco Médio, que entende que o Brasil é imbatível. Na verdade, deveria ganhar. Mas a gente sabe muito bem, e aí, parafraseando uma frase do Galvão Bueno, não existe mais bobo no futebol. O futebol da Venezuela melhorou bastante nos últimos anos. Então, o empate que a Venezuela alcançou aqui no Brasil foi mérito da própria Venezuela. E a derrota do Uruguai, tudo bem, tem contextos históricos e tudo, mas também não é nenhum absurdo. É o Uruguai, né? É uma excelente seleção, um time bem qualificado. Poderia ter melhor sorte nas eliminatórias, mas não é isso que está acontecendo nesse momento. E pro Brasil, olha, eu não sei se o Diniz sobrevive até o meio do ano que vem, que é quando o Carlo Ancelotti chega, se é que o Carlo Ancelotti virá para essa seleção brasileira. Para quem vai ter que conviver com o dinizismo, eu só posso dizer que é muita dor e sofrimento. De novo, torcedor do Fluminense, eu desejo boa sorte do fundo do meu coração, porque se algo der errado em 4 de novembro no Maracanã, coloquem na conta do Fernando Diniz. E eu não sei se esse homem sobrevive na seleção brasileira até o ano que vem, considerando inclusive os próximos 2 jogos dentro das eliminatórias, que os 2 jogos acontecem em novembro e são Colômbia, lá na Colômbia, e a Argentina no Maracanã.
Gente, o Messi jogando fino da bola pela Argentina. Massacrou o Peru nesse último jogo das eliminatórias. Será que o dinizismo consegue superar Lionel Messi? Eu tenho sérias dúvidas. Sérias dúvidas mesmo. E digo mais, pro ano que vem, no primeiro semestre, estão previstos amistosos, olha só, pasmem, vejam vocês, com seleções europeias. Amistoso contra a Espanha já está confirmado. E por mais que a Espanha tenha fracassado na Copa do Mundo, porque caiu nas oitavas de final e isso é considerado fracasso, não dá mole para a seleção espanhola, porque ela foi muito bem na Eurocopa com um time que era sub alguma coisa, não era o time principal. É uma seleção forte, é uma seleção campeã do mundo. Então, para a seleção brasileira, acho que a palavra que a gente está procurando é reinvenção. A seleção brasileira tem que fechar para balanço, repensar tudo e construir uma nova filosofia futebolística. Os clubes brasileiros só vão bem no continente porque a economia brasileira, mesmo sambando, é uma economia forte, o que garante que bons times sejam montados por conta do potencial financeiro. A gente vê alguns dos melhores jogadores do continente jogando no futebol brasileiro, e isso ajuda a explicar o nosso sucesso na Libertadores, onde ano após ano o Brasil vem vencendo a competição, e por isso, mais uma vez, boa sorte para o Fluminense, inclusive para manter essa escrita e tradição. Agora, nas seleções, nós não temos mais identidade com a seleção brasileira. Essa seleção não tem padrão de jogo, está totalmente descaracterizada com aquilo que sempre jogamos como futebol, e tem o Fernando Diniz como treinador. As chances disso dar errado são gigantescas. Então, vamos acompanhar os acontecimentos, vamos tentar ver o lado positivo de tudo isso? Não tem lado positivo. Como bem disse Galvão Bueno, dos últimos 3 jogos, a seleção brasileira marcou 2 gols e foram 2 gols de zagueiros. E, assim, um empate em casa e uma derrota fora de casa, com o Uruguai dando um baile na seleção brasileira. Como alguém achou que isso poderia dar certo? Deveria dar um prêmio pro cara lá da CBF que achou que Fernando Diniz poderia dar certo na seleção brasileira. É isso, espero... E isso porque eu não falei do Neymar, tá? Não falei do Neymar. Eu detesto ficar tripudiando de gente que nesse momento tá sofrendo. Mas o Neymar tem um histórico agora de canelinha de vidro. E a contusão dele ontem não foi nem por causa da falta, foi por causa da queda dele. Ele caiu sozinho, torceu aquele joelho na queda e é mais uma contusão pro histórico do Neymar. Olha, o menino Ney precisa parar de brigar com os outros e parar de fazer chá de revelação do filho dos outros e parar de jogar os jogos dele lá nos computadores e voltar a focar no que realmente importa. E ele não tá mais se importando com isso porque é o final da carreira dele, entendi. Então, nem vou falar muito do Neymar, coitado, tá sofrendo com a contusão dele. Desejo plena e rápida recuperação pro Neymar, mas desejo também fortalecimento muscular, sabe, melhor condicionamento físico, enfim, como que eu vou dizer? Condicionamento físico de atleta profissional. Daqui a pouco é mais fácil eu, com os meus 44 anos e mais de 90 quilos, atuar como atacante da seleção brasileira e não um menino maravilha que muitos disseram que seria um dos melhores da história e sequer conseguiu uma bola de ouro como o melhor do mundo. Vai ver, foi ele que escolheu assim. Chega, vamos para a próxima. Vamos ver o que essa seleção, esse catadão do Dinizão vai entregar contra a Colômbia e a Argentina lá em novembro.